Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um VinusCast e antes de falar sobre o tema e das convidadas mais do que especiais que nós temos hoje, eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais no Instagram, @drwilsonvaladão, o nosso canal no YouTube, @drwilsonvaladão. Já curta esse podcast, já encaminhe para alguém que você acha que vai ser importante, útil esse tema. E quem vai apresentar esse tema hoje, falar sobre as nossas queridas convidadas, é a Raquel, a minha querida esposa. Que faz parte também da nossa clínica Vinus. Vai lá, Raquel. Eu mesmo, gente. Então, vamos lá. Meu nome é Raquel. Hoje eu tô com duas convidadas, assim, que eu sou muito suspeita, que são pessoas que eu amo muito, que eu gosto demais, admiro muito, que são profissionais, assim, mulheres fantásticas, profissionais excelentes e amigas, assim, maravilhosas. Estamos aqui com a doutora Daiane. Prazer, Raquelzinha. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. E vai ser um prazer estar aqui com vocês, batendo esse bate-papo hoje. Obrigada eu pelo convite, por ter aceitado esse convite. E outra pessoa que eu amo muito, que é a nossa querida Ana Carolina, doutora Ana Carolina. E aí, Carolzinha? Oi, olá, meu nome é Ana Carolina. Eu sou infecto-pediatra, mas hoje que eu não estou no meu cargo, na minha profissão. Não mesmo. Nós estamos aqui no Outubro Rosa e acho que um tema muito importante para todo mundo debater é sobre o câncer de mama. E aqui com essas duas incríveis profissionais, a Daiane, que é a nossa mastologista, e a nossa incrível Carolzinha, que é infecto-pediatra, está aqui como paciente. Nós temos histórias de vidas aqui incríveis e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que é tão necessário para a gente elucidar algumas dúvidas e trazer esse assunto que é polêmico, doído em algumas pessoas, mas muito necessário para a gente trazer informação de qualidade, informação verdadeira para a gente poder ter uma elucidação melhor sobre isso. E eu quero começar com você, Daiane. Vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho sobre câncer de mama. Conta pra mim, quais são as grandes dúvidas, quais são os tipos, o que você vê mais no consultório de dúvidas, de questionamentos das nossas pacientes? Conta um pouco pra gente. Bom, Raquel, o câncer de mama, infelizmente, hoje em dia é o câncer mais prevalente nas mulheres, né? Eu digo infelizmente porque, infelizmente, não tem como muito a gente impedir que ele aconteça, né? Mas o grande desafio que a gente tem é justamente diagnosticar esse câncer em tempo de tratar. Justamente para a gente conseguir ter isso aqui, né? Uma pessoa tratada, com saúde, tendo uma vida absolutamente normal. E é importante a gente mostrar isso para os pacientes. Justamente isso, que existe vida sim após um câncer de mama, que aquele câncer, o diagnóstico de um câncer não é um atestado de óbito que a gente está dando. E que a cada ano que passa as coisas estão se evoluindo mais e que está se tornando um pouco menos sofrido um diagnóstico de um câncer de mama, né? Câncer de mama, ele tem uma gama, o número de pesquisas que é feito em cima do câncer de mama cada vez mais tem se aumentado, tem se chegado a conclusões, às vezes, de até alguns tipos que às vezes nem precisam mais de cirurgia, alguns outros tipos que às vezes nem precisam de quimioterapia, então existem vários subtipos de câncer de mama. Mas o grande objetivo que a gente tem é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Por isso, a necessidade e a importância do Outubro Rosa. Porque o Outubro Rosa ele veio justamente para fazer uma conscientização das pessoas, para que seja um mês que o certo seria se todo mundo lembrasse o ano todo, sim, né? Sim. Mas já que acontece de ter uma coisa para te lembrar, que seja no outubro que você procure o seu ginecologista para fazer os exames de rotina, fazer para mostrar as alterações, porque eu acredito que diagnóstico precoce salva vidas sim. É com diagnóstico precoce que a gente consegue fazer tratamentos menos sofridos, menos dolorosos, menos invasivos, menos traumatizantes, né? Então, esse é o grande objetivo dentro do câncer de mama hoje. Fazer um diagnóstico precoce para garantir um bom tratamento. E diagnóstico precoce, a gente consegue como? Tem só um exame que pode ser feito ou tem outros exames que podem ser feitos? Diagnóstico precoce ele é feito através dos exames de mama mesmo, específicos, né? E isso vai variar muito de idade do paciente, tá? Quando o paciente chega no consultório, querendo fazer exames de rotina, por exemplo, exames de mama, a primeira coisa que a gente tem que interrogar é a idade. Recomendável pelo Ministério da Saúde é mamografia a partir dos 40 anos anual.
desde que o paciente não tenha histórico familiar. O histórico familiar para um câncer de mama, aí a gente tem que investigar o tipo, qual é o grau desse parentesco que você teve, da pessoa que teve o câncer de mama, e normalmente parentes de primeiro grau, que para nós são considerados mãe, irmã ou filha, tá? Se você tem um parente de primeiro grau, aí normalmente você faz com 10 anos a menos a mamografia do diagnóstico daquele parente de primeiro grau. Vamos supor que a sua mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Então, a partir dos 35, você precisa começar a fazer a mamografia também. Entendeu? Não, cheguei lá, não tem, o paciente não tem nada de histórico familiar. A partir de quantos anos ela começa a fazer a mamografia? 40 anos. E antes disso, a gente faz o quê? Normalmente, uma ultrassom das mamas e o exame físico da mama. Por isso é tão importante também, para pacientes principalmente mais jovens, a gente orientar, sim, o autoexame. Porque o que acontece muito? Às vezes, o próprio conhecimento daquilo que é o normal em você, você vai saber perceber que tem alguma coisa de diferente, que precisa ser investigado. Isso é claro que é nos exames de rastreio. Agora, se chega uma paciente para mim com 30 anos, 32 anos, mas que já com uma alteração, algo palpável, aí essa paciente sim, já tem indicação, inclusive, de fazer também a mamografia. Entendi. Quando ela já tem uma alteração que precisa ser investigada. Agora, para rastreio, não. Acima dos 40, para quem não tem histórico familiar, 10 anos a menos do parente de primeiro grau que teve para quem tem histórico familiar, e antes dos 40, para quem não tem histórico nenhum, uma ultrassom de mama e um exame físico bem feito. Isso já garante para nós um bom rastreio para a gente delimitar quem tem ou não tem alguma alteração. Entendi. Existem, sim, casos de alguma alteração que às vezes não é vista por esses exames? Sim, existem, mas são casos muito raros. Certo. E aí, a clínica também é soberana. Eu, inclusive, ontem, conversando com o pessoal a respeito do Outubro Rosa, recebi justamente essa pergunta. E aí, eu tenho uma alteração, fiz os exames e não mostrou nada nos exames. O que eu devo fazer? Acreditar que no exame que não tem nada? Esse aqui é o grande problema que a gente tem hoje, não só dentro da mastologia. Qualidade de exame, Sim. né? A qualidade do exame a gente não pode confiar muito e medicina, desde sempre, a clínica é soberana. Né? Certo. Então, a partir do momento que você tem uma alteração, você tem que continuar a investigação. Aí você já vai para uma ressonância da mama, ou às vezes você vai até para uma biópsia de uma área palpável que não tem imagem, mas que tem que fazer biópsia, né? E- Que tem a clínica. Doutora Daiane, uma questão. É só nódulo que a paciente tem que preocupar? Se ela tiver alguma alteração, secreção, Não, alguma não. coisa? Quais sinais, assim, que as pessoas que estão vendo, né, que é um público feminino importante, na mama que ela tem que observar? Isso. Além de palpação de nódulo. Isso. Além do nódulo, é claro que é o mais característico, né? Uma coisa que deve ser levada em consideração é a descarga mamilar Certo. espontânea. Isso aqui é o mais importante, que seja espontânea. Porque muitas mulheres, elas têm o hábito de fazer a expressão do mamilo. Certo. Sair um pouco de secreção, principalmente para mulheres que já amamentaram, mesmo que tenha sido uma amamentação tardia, há muito Mínima, tempo, né? Uhum. às vezes ainda sai um pouco de secreção. Porque às vezes a paciente tem uma ectasia ductal, tem uma dilatação dos ductos, fica um pouquinho de secreção ali dentro. Às vezes quando você aperta, vai sair um pouco de secreção. Correto. Agora, aquela secreção que sai espontaneamente, ou se acontece de você fazer a expressão e sai sangue, Uhum. é motivo de preocupação. Entendi. Tá? Aí também são outros achados que a gente precisa, o médico, a paciente precisa procurar, sim, um especialista, um mastologista, Certo. tá? Nesses casos, inclusive, a gente orienta a procurar direto o mastologista, porque às vezes muitos ginecologistas, às vezes não vão conseguir fazer a condição necessária, ou às vezes você vai estar perdendo um tempo de ir no ginecologista, porque o ginecologista às vezes vai acabar te encaminhando para o mastologista, tá? Perfeito. Outra coisa importante, mas isso já entra um pouco para os exames, no exame de imagem. Uhum. As microcalcificações que às vezes são vistas na mamografia, que às vezes não tem nada palpável, mas que podem ser lesões alteradas, lesões pré-cancerígenas ou até câncer, e que devem ser investigadas, e normalmente não tem sintoma nenhum. Né? Que isso normalmente a gente vê em exames de rastreio. Outra alteração que também tem que ser investigada, alterações da pele da mama. Aquela pele que ela fica mais parecendo uma casca de laranja. Perfeito. Quando a pele fica muito vermelha, vai ficando com um aspecto diferente. A mama vai endurecendo e às vezes você palpa, você sente que ela tá diferente, ela tá meio dura. Mas é diferente em consistência de uma mama com a outra. Mas não tem um caroço específico. Isso também é motivo de preocupação. E de
se investigar. Perfeito. E uma coisa assim, só para complementar isso, que também que é assim, nós estamos lidando com o pessoal leigo, né? Então, Sim. que tem o nódulo na mama. Necessariamente é câncer? Não, Explica pro isso pessoal aí, por favor. É importante, né? E é importante as pessoas saberem que não é câncer, não é todo nódulo que é câncer e nem todo nódulo que precisa ser retirado. Perfeito. Né? Por quê? Porque muitas às vezes chegam no paciente, no consultório, tem um nódulo. Ok, vamos avaliar esse nódulo, vamos investigar, vamos fazer biópsia. Uma forma que eu lanço mão muito é, às vezes, da biópsia até para eu passar uma confiança maior para o paciente. Tem aqueles nódulozinhos que às vezes são muito pequenininhos, são muito com cara de benigno. Eu tento mostrar pela imagem para tentar passar uma confiança. Falar, olha, isso aqui é bem redondinho, tem as características bem bonitinhas. Uma biópsia vai ser invasivo, vai provocar dor, isso, isso e isso. Então, a gente pode só acompanhar, vamos acompanhar com 6 meses. Depois disso, se não tiver crescido nem nada, a gente só continua acompanhamento. Mas se crescer, se mudar, a gente faz uma biópsia. Mas tem paciente que já chega em pânico. Sim. Né? A cancerofobia, infelizmente, Sim. existe muito. Então, essa paciente, quando você chega no consultório, que você já vê que quando você fala pra ela a possibilidade de não se fazer uma biópsia, ela já arrepia, né? Aí você fala assim, é a hora que você tem que ganhar o paciente pra você. Mesmo porque ela tá ali procurando uma pessoa que vai dar segurança pra ela. Que vai virar pra ela e vai falar assim, ó, pode dormir sossegada que isso aqui não é nada, né? Então, é a hora que a gente pede normalmente a biópsia pra passar essa segurança pro paciente. Então, não é todo nódulo que é câncer, tá? Inclusive, graças a Deus, a maioria não é. Né? A maioria são fibroadenomas, são cistos, alterações totalmente benignas, que não aumentam o risco para o câncer de mama. Essas alterações, o fato de você ter 1 ou 2 nódulos não vai aumentar a sua chance de vir a ter um câncer de mama. E também existem aquelas pacientes que têm vários nódulos. Sim. 10, 15 nódulos. E são essas pacientes que às vezes é mais difícil pra gente conseguir convencer de que ela não precisa tirar aqueles nódulos. Porque você, como cirurgião plástico, você vai entender. Imagina a gente ter que retalhar tudo, né? a mama inteira da paciente. Impossível, né? Não tem jeito, Impossível. porque não tem como eu, por uma incisão, eu tirar 10 nódulos em 360 Não, graus. é assim, pelo menos uma vez por mês eu recebo paciente que fala assim que ela quer retirar toda a mama, igual a Angelina Jolie, que tem a história dela, Esse é um pra caos. não ter câncer de mama. Esse é um caos Assim, sem total. história, né? Isso Aí... em toda palestra que a gente Aí tá, em tudo que a gente vai falar, tem a danada história da Angelina Jolie, a abençoada Angelina Jolie. Trouxe para nós muitas vantagens, eu acho, muitos avanços, né, a história dela. Sim. Mas eu acho que nos trouxe também dificuldades para tentar convencer o paciente de que não é todo mundo que precisa fazer isso, né? Hoje a gente tem muito paciente que chega no consultório, eu vim aqui porque eu quero tirar as minhas tirar a mama, eu não quero ter o... Né? Isso pra vocês tem muito também, né? Em Total. consultório. Ela... Muito. Eu vim aqui porque eu quero tirar as 2 mamas, porque eu não quero ter o risco de ter um câncer. Como se tirar 2 mamas fosse igual de ir lá e tirar 2 né? unhas. Simples, né? Mas elas querem tirar a mama, mas elas falam assim, não, mas eu quero botar uma prótese que fica redondinho, um colo marcado aqui em cima. E o resultado estético ótimo, né? Aí, o negócio não é fácil. E eu queria dar uma olhada agora na visão da paciente, porque assim, a Carol, ela vivenciou essa parte de ter o diagnóstico. Sim. Conta pra mim, Carol, como foi que você fez o seu diagnóstico? Por que você procurou ajuda? E como tudo isso se desenvolveu? Não, aproveitando que você tinha começado a falar, né? 1 ano antes do meu diagnóstico, eu cheguei pro meu mastologista e falei pra ele, por favor, tira minha mama que eu não quero ter mama. Olha só, você não queria ter mama, não era nem câncer, não quero ter. Minha mama. mãe tinha acabado de falecer. Com câncer. De metástase meningia. Entendi. Do câncer de mama. Então eu falei, eu não quero. Aí ele pediu os exames genéticos na época. O convênio não liberou, porque a ANS não obriga quem não teve câncer ao convênio pagar. Né? Que isso é uma coisa que eu acho importante falar. Eu já tinha uma história familiar pesada, né? Minha mãe, a irmã da minha mãe, minha tia-avó, todas, assim, parentes de 1º grau, tinham tido câncer entre elas, né? Certo. E eu, com relação à minha mãe, tinha tido câncer. Só a minha tia tinha testado na ocasião e tinha o BRCA2 mutado. Sua mãe não tinha testado. Ela não morreu. Chegou a testar. Ela morreu quando a minha tia... Porque foi assim, a minha mãe foi a primeira da família.
18 para 19. E eu comecei desde então a acompanhar com mastologista. Certo. Porque tinha história familiar e tudo. E aí, na época, não se falava da mutação genética, né? Isso já faz muitos anos. E aí a gente não investigou. E aí, com o passar do tempo, com a evolução da medicina, né? Porque o câncer de mama, a mulher pode passar assim, ele muitas vezes é assintomático. A gente fala que a clínica é soberana, mas muitas vezes ele é assintomático. Por isso a necessidade dos exames, E aí, como né? eu tinha uma história familiar bem intensa, eu falava assim, eu quero tirar. E aí, na época, não foi feito os exames genéticos, tinha feito uma ressonância, né? No caso que você falou, que eu acho super importante, a questão, não é sempre que... Eu tava com 33 anos na ocasião que a minha mãe faleceu. Pra mim, a mamografia e nada Não era a mesma acrescentava, coisa. né? Tanto é que eu tenho a mamografia absolutamente normal, Sim. eu já com câncer. Como a mama muito do paciente densa, jovem é denso, ou o ideal é que seja ou ultrassom ou a ressonância. Uhum. No caso, eu fiz a ressonância, ela estava normal, e aí fomos esperar o ano seguinte para eu fazer a triagem, né? No exame físico, tudo normal. E aí, meu mastologista, na ocasião, pediu um ultrassom e eu fiz com uma pessoa, porque hoje a gente sabe, né? A gente falando dos exames, o quanto é importante fazer com pessoas de confiança. Quando o médico da gente fala assim, faz o ultrassom com fulano, eu quero o laudo da ressonância com o doutor fulano de tal. Ele não tá falando por acaso. Não tá. Né? Com certeza. E eu tenho eu conheço, assim, eu tenho uma radiologista pessoal. Que ela é fantástica, ela é especialista em saúde da mulher. Ótimo. Ela fez meu diagnóstico de endometriose também, e ela viu uma lesão minúscula, ela tinha 0,7 milímetros, e ela falou, Carol, não gosto da sua história, vamos funcionar agora? Foi assim, na tora. Olha. E aí, a gente funcionou, né, eu tinha uma ressonância 1 ano atrás absolutamente normal, 1 ano atrás eu tinha perdido minha mãe, e aí eu cheguei pro meu médico, né, e tinha falado, eu voltei lá e falei, agora a gente vai arrancar as duas. E ele falou assim, a gente pode fazer uma quadrandectomia. Eu falei, eu não quero saber, eu não quero isso aqui, não quero, eu quero... Isso não me pertence. Não, eu não vou correr o risco de ter na outra mama. E aí, a gente optou, né, por fazer a masté bilateral, eu fiz o teste genético, eu fiz, minha irmã fez, minhas primas fizeram, filhas dessa minha tia, eu tenho a mutação, a minha irmã tem a mutação, e uma prima primeira tem a mutação. Eu tive o câncer aos 34 anos, fiz masté bilateral, não precisei fazer químio, porque uma coisa que é super importante, que você falou assim, tem vários tipos de tratamento, e também na ocasião, o ideal do diagnóstico precoce é justamente isso. O meu tipo de câncer, porque tem câncer que é hormônio dependente. Sim. No caso do meu era hormônio dependente, então eu tinha que inibir, eu tinha que quase causar uma menopausa precoce. Forçada, né? Para inibir que os receptores de estrogênio e progesterona da mama recebessem esse estímulo e diminuísse meu risco de metástase futura. Isso. Existem outros testes, como o Oncotype, que também tem as mulheres conforme a idade que tem a indicação de fazer, não é para todo mundo. Sim. Ele faz um estudo histológico e genético do seu câncer, que ele vai determinar a chance, ele é fidedigno? Não, mas ele determina a chance de você ter metástase nos próximos 10 anos, e isso ajuda o oncologista na definição a definir se precisa ou não você vai precisar ou não de quimioterapia. Então, assim, eu falo porque todas essas coisas, porque eu acho que assim, eu independente de estar aqui como paciente, eu sou médica, eu acho que a gente tem que oferecer para o paciente as opções do que ele pode estar fazendo. Uhum. E ele vai definir, é caro, eu acho que eu não vou oferecer. Não, ele que define, ele vai vender o carro, vai vender a casa, vai trabalhar mais. Porque a gente tem várias opções para não chegar aos extremos de mastectomia sem indicação, de quimioterapia por medo de uma recidiva, sendo que a quimioterapia pode ser um fator de risco também. Pode trazer outras consequências, às vezes até depressão, várias, né? E pra gente, mulher,
É muito importante, porque você pensa, você tá com câncer, você só pensa, eu quero arrancar minha mama. Gente, vocês não sabem o que é arrancar uma mama. Gente, e pensar que vai fazer quimioterapia. O cabelo não, vai o cabelo cair. nasce, mas a hora que o cabelo começa a cair, que a sobrancelha cai. Não, Você tira toda a sua feminilidade, né? É. Mexe muito Igual- nisso. E isso pra mulher é muito importante, Sim, né? sim. Então, Isso é muito. E é uma coisa que a gente percebe muito. E assim, eu, como médica, eu vivo muito isso com o paciente. Aham. Como mulher, você Uhum. entendeu? Demais. Passar um diagnóstico desse pra uma mulher não é fácil. Não. Pra nós, porque a gente sabe o quanto aquela feminilidade vai ser atingida, Abalada. vai ser abalada. E você tem que passar pra ela que aguenta firme Ok, que vou vai chorar. voltar. Vai dar. E você tem dois, eu falo assim, dois pilares, interrompendo você, né, porque é o seguinte, você dar o diagnóstico, você tem câncer, já é um abalo psicológico, qualquer tipo de câncer que vai ter. Sim. Então, hoje você chegar e falar para paciente isso. Agora, na mulher, uma área que é uma área Que é o que é símbolo sensual, da- da feminilidade, que aquilo ali, é, tudo. Eu falo que esses são dois chãos que vão desabar ali. Total, Então, assim, o trauma total. psicológico é muito grande, Muito né? grande. Tanto é que, assim, essa que tem muita gente que eu escuto, assim, igual eu falo, eu brinco que bobo estrada de chão não acaba. A gente escuta ainda, essa bobeira da prefeitura colocar guarda-chuva ali, rosa, numa determinada área. Só, Que né, a gente escuta isso. Oh. Só que essa pessoa, como diz o outro, né? Darwin errou, né? Não era nem pra estar vivo da seleção natural. Porém, por quê? É pra ver, a gente vê e lembrar, porque alguém vai passar ali, a mulher, opa, eu fiz o preventivo, Esse ano eu vi- fiz esse a ano minha, já eu fiz fiz o exame. rastreio. É. Porque Isso. quando a gente detecta muito cedo, o tratamento é muito diferente. Muito diferente. Então, assim, você falar de câncer numa fase bem inicial é diferente ali quando tem um mais avançado, com metástase, que ali o diagnóstico já desfecho é muito pior, né? Que você lida com isso, você sabe muito bem. E assim, o que você vê é justamente isso. E nós vivemos, infelizmente, nós ainda tivemos uma pandemia. Sim. Aí que o negócio atrapalhou mesmo. Já saíram, inclusive, estudos, inclusive da UFG aqui, com o Dr. Rufo, Leonardo, soltaram, já tem estudos mostrando o quanto O impacto, atrasou Diagnóstico. diagnóstico, E gente. tratamento. Sim. Porque Tratamento. várias cirurgias foram Canceladas, as quimioterapias atrasadas, as pessoas não saíam de dentro de casa, nem para fazer a quimioterapia por medo de pegar um Covid. Sim. Olha só, a que ponto nós chegamos, né? Então, isso acabou atrapalhando muito. Mas viver isso que a Carol viveu, a gente ver isso no dia a dia do consultório da gente, e é sofrido para mim como mulher. Mas o que eu tenho presenciado nos últimos anos, porque não é muito bom a gente falar muito sobre isso, né? Mas eu já tenho, já tô com, de que eu terminei a residência, já tem 10 anos que eu terminei mastologia, Uhum. né? Então, assim, dentro desses 10 anos que eu venho acompanhando o tratamento, é infinitamente menos sofrido, tá sendo mais fácil. E eu acho que até a conscientização das pessoas tá diferente. Com certeza. Sabe, assim, parece que elas estão enfrentando a situação de uma maneira um pouco diferente. Uhum. Eu acho que os médicos também já estão mais preparados, né, para orientar essa paciente, para dar esse suporte para o paciente. E graças a Deus a medicina tem evoluído muito, Muito. né? Graças a Deus, é. Com certeza, em relação a diagnóstico, a prognóstico, a tipo de drogas para quimioterapia, Mais tem sido cada vez mais específicas, mais eficazes, menos efeitos colaterais. Então, eu acho que tem melhorado, sabe? Assim, o grande problema que a gente tem ainda é um estigma muito ruim com a palavra câncer, Isso. né? Uhum. Infelizmente, ainda é muito estigmatizado e, infelizmente, ainda tem-se muito medo. As pessoas, às vezes, correm do diagnóstico por medo de ter o problema, como se correr... Vai resolver-se, né? Falou muito É. pra que Pra investigar? Porque pra vai que que eu procurar? acho. É. Né? Quem Ele vai se procura mostrar. acha. Quem Uhum. procura acha. Mas é isso, a gente tem que procurar. Porque quando a gente acha precocemente, isso vai fazer Infelizmente, diferença. E outra, e se você não achar ele vai te achar. Quem não procura também acha. Acha, porque ele vai, intratável, infelizmente, ele vai se mostrar. Acho que todo problema na vida, né? Tudo, né? Isso em Com qualquer, acho que certeza, qualquer sem área da dúvida, vida. Sem dúvida. Isso Gente, não eu adianta fugir vi, do problema. Assim, até pra compartilhar Aí. com vocês, uma senhorinha que eu vi esses dias, surda e muda, peguei numa clínica no SUS que eu atendi,
uma cortesia que me pediram para ir ver uma paciente, falei, vou lá, aí fui ver. Gente, uma senhorinha surda e muda que escondeu das duas filhas, as filhas até bem instruídas, bem esclarecidas, a senhorinha escondendo. Ela tá com CA metastático nas duas mamas, intratável no Não tem o momento, que fazer, né? ela já tá dispineica, provavelmente ela já tá com uma meta, né? metástase pulmonar. É difícil. Sabe? Então, assim, essa senhora, provavelmente, por mais que ela tenha toda a deficiência que ela tem de se comunicar, dentro da cabecinha dela, o medo que ela sempre teve de qualquer coisa que aparecesse na mama, né? Era maior. Muito grande. Então, assim, é lamentável você ver uns casos desse ainda, mas infelizmente a gente Ainda tem. Mas eu acho que entra também a questão, assim, a idade dela, né? Eu acho que a cultura mudou. O feminismo, assim, não é levantando bandeira nenhuma, mas a mulher, ela tá mais empoderada. E eu acho que isso faz toda a diferença, até pra ela querer um diagnóstico precoce. Então, se for uma mulher que por algum motivo já foi, assim, reprimida tolhida, né? Em algum momento. Ela vai querer esconder, às vezes, é até, assim, medo. São coisas, assim, pra gente inexplicáveis, justamente, né? Mas é outra geração. É outra geração, é outra cabeça, né? Mas é sofrido você ainda ver situações dessa, principalmente porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem cada vez mais recursos, mais chances de cura, né? E não é, graças a Deus, não é o fim da linha. Com né? certeza. Não mesmo, não é o fim da Eu linha. queria perguntar pra você, Carol, um pouquinho da história da tua mãe. Como é que foi esse diagnóstico dela? Como foi o diagnóstico da sua tia? Pra gente poder ter uma ideia. Porque o seu foi muito legal, da gente ter conseguido pegar muito no início, de ter uma médica que fez uma ultrassom, que ela viu uma coisa muito precoce, milimétrica, inclusive, e falou, não, tá errado, vamos funcionar, e a gente achou. E como é que foi as outras histórias? Então, eu acho que essa questão da mudança de gerações faz toda a diferença. Porque a minha mãe, na época que ela foi diagnosticada, era muito... A minha mãe já tinha 40 anos, era mamografia, né? E hoje uma mulher de 40 anos continua com a mama densa. Sim. Continua. Muito. Né? E muito. E assim... E é muito densa e assim, e muito o que acontece, acho que acontecia, né, na época da sua mãe, às vezes fazia só a mamografia, Sim. né? E não investigava. Porque os protocolos eram totalmente diferentes. Ninguém errou. O mastologista da minha mãe, o meu mastologista continua amando ele. Mas eu acho que a gente tem que entender as mudanças de geração, de tecnologia e tudo. E a minha mãe começou a fazer microcalcificações que foram acompanhadas. Porque, tipo assim, dependia da característica das microcalcificações. E essas partes ainda continuam. Assim, e aí, quando aumentou, e foi uma coisa assim, de 6 meses, ele propôs fazer a biópsia. E aí, diagnosticou. A minha mãe, ela fez masté unilateral. Rodou retalho para fazer... Na época era uma inovação a técnica de reconstrução que utilizaram para ela, usou o abdômen. E aí, ela não tinha metástase, não tinha acometimento linfonodo, era bem local. Minha mãe não precisou fazer químio também, mas precisou fazer rádio pela classificação do tumor dela. E aí, ela ficou ótima. Axila, você lembra, você sabe se a axila era negativa? Fez o congelamento imediato, que também fez no meu e hoje faz no de todo mundo, né? Que é pegar um pedaço do seu tumor, fazer uma parafina, né? Que vai para um laboratório e o patologista vê na hora se tá saindo tudo, se tem algum comprometimento da axila. Eu tô citando isso porque às vezes a gente fala assim, fez o congelamento na hora e quem tá vendo não tá Não entendendo entende nada. Então só pra dar uma esclarecida. E aí, minha mãe fez a rádio, viveu 10 anos maravilhosamente bem. Usando um inibidor também hormonal, porque o da minha mãe, o da minha tia-avó foram o mesmo. Só pra falar uma coisa pra vocês, eu já tive um primo da minha mãe, homem que teve. Tá? Então, a história dele. E já falando, e já alertando quem tá assistindo, né? Homem também pode ter câncer de mama. Porque nós somos mamíferos, né? Temos mama. Então, o homem também tem, né? E aí, então, assim, aí minha mãe viveu 10 anos super bem. E ela fazia o acompanhamento com os marcadores tumorais. Que um dia começou a subir e foi investigar. Ela tinha feito uma metástase muito rara para trapézio. Olha só. Trapézio.
tem pouquíssimos casos. Na época, hoje eu não sei se tem mais, não. Mas na época tinha muito pouco caso descrito. Aí minha mãe foi pra quimioterapia, ele regrediu totalmente. 5 anos depois, ela evoluiu com a carcinomatose meníngea. Que aí ela veio, eu falei, sei, porque a carcinomatose meníngea é uma metástase, assim, não tem o que fazer, é numa capinha que envolve o cérebro e um prognóstico extremamente reservado, né? Então, essa foi a evolução. É a evolução de todas? Não. Não. Não, é a minha, não faço ideia. Não, se Deus quiser, não. Gente, Tá Não, bom. mas eu falo e a porque, gente assim, continua só tendo acompanhamento. se isso, porque Sim. você não deixa de ser Não é mulher, só. nem um paciente oncológico. Sim, você deixa não é. de ter o câncer, mas você continua ali. Você Sim. continua com a pele. Eu não precisei tirar o mamilo. Então, eu continuo tendo partes da minha mama que Sim. precisam ser monitoradas. Cuidadas. Avaliada, É. sim. Entendeu? certeza. Então, eu continuo no mastologista, no oncologista, que agora é de 6 em 6 meses, antes era de 4 em 4. Então, todo esse acompanhamento eu continuo. Assim como toda mulher tem que É isso. Fazer. se conhecer. Uhum. Olha, eu vou fazer uma pergunta pra ela. À vontade. É só porque Autorizado. é uma coisa que eu acho importante. Não, é uma coisa que eu acho importante o que ela fala. Claro. É porque hoje a gente fala muito assim, o autoexame, não... as pessoas estão deixando o autoexame de lado. Infelizmente. E eu falo assim, o autoexame não é pra você fazer um diagnóstico, é só pra você brincar do jogo dos 7 erros. Certo, Sim. justamente. O que é normal, o que, tá que não é normal. E o que mudou na sua mama. Eu falo isso para todas as minhas pacientes. É importante que você se conheça. Tanto é que eu falo, no momento do exame físico, eu falo para as pacientes, se toque. Pega aí, pega na sua mama, toca. Isso que você está palpando aí é o normal. Se algum dia, na sua vida, lá na sua casa, você não precisa fazer isso todo dia, que você faça isso uma vez ao mês. Você tocar e você sentir alguma coisa diferente disso aqui, você procura imediatamente, pode não ser nada. Mas às vezes, com aquilo, você tá conseguindo salvar a sua vida, né? Porque Adoro fazer isso na pediatria, gente. As minhas meninas que começam a puberdade, que eu vou examinar a mama, eu ponho a mão e falo, vocês têm que se olhar no conhecer, espelho. sim. Vocês têm que colocar a mão. Porque a única pessoa que conhece o seu corpo como ninguém é você. mesmo, isso com certeza. É. Então, isso é super importante, porque às vezes com aquele diagnóstico, por mais pouquinho que seja, né? Uhum. Muito pequenininho, às vezes você vai estar conseguindo, às vezes uma coisa que você demoraria mais 6 meses, 8 meses pra ir ao médico, você consegue correr lá e às vezes diagnosticar uma coisa tão do início. É. Porque assim, infelizmente, é porque os estudos, né, mostraram que o autoexame não fazia tanta diferença assim. Gente, só que casos pontuais você pode salvar. E é importante até pra você se conhecer. Né? É importante até para a feminilidade da mulher, até para ela entender o corpo dela funciona, Sim. né? Não só para a mama, mas em tudo, né? O corpo todo, a parte de ciclo menstrual, a parte de libido, de ovulação, a mulher é importante que ela se conheça, né? Então acaba que para a mama acaba sendo excelente isso também, ela se conhecer, se tocar. E eu falo muito isso para os pacientes. É bem isso que você falou mesmo. Participar também, Sim, né? Sim, eu tenho colegas e inclusive tenho conhecidos que a mulher teve câncer de mama e quem mostrou foi quem percebeu foi o marido. Né? Percebeu que tinha alguma coisa diferente. Que aquela palpação tava diferente. Ela não Sim. tinha Tem alguma aquilo. coisa E diferente. é por isso que faz diferença quando é a gente. Porque quando a gente tá ali no dia a dia, qualquer coisa diferente, a gente até o se olhar no desperta. espelho. Sim. Hora que você vai tomar banho. Você tira a roupa, você olha no espelho, você olha e fala assim, parece que tem alguma coisa diferente. É. Uma simetria. Você levanta o braço, opa, parece que aquilo ali Fez deu papinho. mudou alguma coisa, retraiu um pouquinho. Tudo isso é importante, né? Então, eu sempre oriento isso, sim, no consultório, sabe? É importante que as pessoas se conheçam. Sim. Porque, às vezes, o próprio autoconhecimento consegue te mostrar que tem alguma coisa alterada. E se você conseguir, é o seu 100%, né? Claro, sem É dúvida. importante isso. Sim, com Uma coisa que eu certeza. quero falar muito, que eu acho, assim, importante da gente frisar, é o que pode provocar câncer de mama? Como prevenir? Por exemplo, que a gente fala muito hoje em dia, principalmente na plástica, sobre hábitos de vida saudável, atividade física, alimentação. E as pessoas hoje em dia estão na vibe de que, não, aceita você como você é, tá tudo certo. Isso, né? Obesidade não é doença, alimentação ruim também não é doença. E aí, no câncer, isso muda? E se muda, né, Raquel? Infelizmente, não tem, principalmente para pacientes que têm uma mutação genética, como é o caso da Carol, por exemplo. A Carol, às vezes, poderia magrinha,
faz atividade física, tem uma qualidade de vida excelente, mas infelizmente isso às vezes não teria mudado a história que Por aconteceu conta da com mutação. ela, né? Porque ela tem essa Fator mutação, genético. né? Sim, fator Mas genético. todos os estudos mostram que boa qualidade de vida, com atividade física, alimentação balanceada, aspecto psicológico bom. O que a gente vê de pacientes deprimidas chegando no consultório com alguma alteração de mama, nada muito comprovado cientificamente, mas o que isso influencia na imunidade da pessoa, né? O que isso influencia uma alimentação desregulada, uma obesidade, Cigarro, né? O cigarro, quanto isso deteriora aquele processo de defesa do organismo da pessoa, né? Porque querendo ou não, a célula cancerígena é uma célula que ela começa a partir de uma, né? E que é uma célula muito forte que o nosso sistema imunológico não consegue combater. Isso é o câncer. E ela se prolifera, né? Então, o câncer ele veio daí. Então, teve alguma coisa lá atrás que foi ineficiente. E foi ineficiente ou por uma mutação genética ou porque a imunidade daquela pessoa não tá muito boa. O que diminui a imunidade hoje em dia? Sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né? Obesidade, depressão, ansiedade, o mal da humanidade, ansiedade, né? Então, hoje, o que a gente pode fazer para tentar diminuir ao máximo esse risco? Ter uma boa qualidade de vida, fazer atividade física, manter peso, né? Sabe-se que os tumores receptores hormonais positivos, como é o caso da Carol, a gordura da gente produz hormônio. Sim. Então, o hormônio produzido ali naquela gordura, ele pode estimular o desenvolvimento do câncer. Então, manter peso é excelente. Tem que ser feito, você vai estar conseguindo diminuir esse risco. Alimentos de qualidade, verduras, bastante fruta, né? Pode comer carne vermelha? Pode comer, não é proibido. Mas também comer um peixe, né? Sim. Comer carne branca de qualquer tipo, evitar os industrializados demais, né? E fazer atividade física. Não né? tem muita Porque saída, né? Eu falo que é muito infelizmente, matemático, não tem. né? Não, mas a vida é simples. Quem complica... complica somos nós. Somos nós, né? é o que eu falo, né? E a paciente, assim, a gente fala isso direto. A gente tava conversando sobre rede social, né? Tem a parte positiva e a parte negativa. A gente fala e a gente também recebe né? pedra. Eu imagino. E é meio que tem uma turminha que eu falo que é a turma, não é a turma mimada, né? Aquela criança que foi criada mimada e torna-se um adulto mimado e ela acha que ela tá certo, é certo. Você quer ser gordo, você quer ser sedentário, problema seu. Claro. Certo? Assumo os Só que riscos, assumo né? o risco. Isso Assumo, não é normal, isso não é justamente. bonito. Não do ponto de vista estético, do ponto de vista de saúde. Entende? Difundido. Sim. Né? Levanta a bandeira Porque disso, a gente chega paciente pra gente no consultório, a gente fala isso, faz a programação, chega e é sedentária, não fala e tá acima do peso e fala que não quer aquela peso e quer que opere. Eu falo, não, pera, você vai, a chance de você morrer, ter um problema, é grande. Eu não quero ser quem vai acender o pavio. Disso, A né? pólvora é você. Justamente. Você vai encontrar um pavio, alguém pra acender esse pavio. Não vai ser eu. Fora que o Entendeu? resultado estético, que é o seu grande objetivo, também não vai ter. E as pessoas não entendem isso. E deixar claro aqui, né? A obesidade causa câncer. Causa. Entendeu? E ponto final. Vários, né? Entendeu? E vários, não é só mama, né? Sim, então assim, e isso, igual eu falo, o obesidade tem que ser combatido, não tem que ser romantizado. Eu publiquei uma vez isso num desses tweets da vida aí. Aí, e eu falei, né, assim, a obesidade é uma doença com CID. O problema não tá a catalogação da doença. Se você acha ruim, não é a catalogação, né, não é a catalogação, é você que não tem maturidade para assumir seus problemas. Com certeza. Entendeu? Sim. Então, assim, você é livre para, como diz o outro, né, para plantar o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Com certeza. Né? E assim, eu falo também assim, às vezes também é muito comum às vezes a pessoa chegar lá com 60 anos e querer virar fitness e virar a vida saudável pra lá e acho que... E não é, o que ela colheu também, né? Na vida... É o que ela colheu antes, Eu acho né? que assim, quanto mais precoce você entende isso, melhor e mais chances da sua vida E até evoluir menos bem. sofrido, né? Com gente? certeza, Muito né? mais. Com Menos certeza. sofrido, porque a gente vê as pessoas, quanto mais velhas começam, né, a fazer atividade física, é mais sofrido até para você se adaptar àquela nova rotina. Uhum. Um adolescente que já começa desde sempre, passa a ser necessidade para ele. Né? Ele não consegue ficar sem.
né? Um adolescente que tem costume de fazer uma atividade física, de fazer uma musculação, ele na fase adulta dele, ele vai ter necessidade. Isso vai passar a ser para ele um hábito. Igual ele tem o hábito de almoçar e jantar, ele tem o hábito de passar lá na academia uma vez por dia. 2, 3 vezes por semana, que seja. Mas isso é hábito, gente, não tem jeito. E salva vidas, né? Certeza. Salva vidas. E hábito, eu falo que é construção diária. Diária. A gente não acorda feliz e contente, eu vou Todo dia, né? pra academia. Não. É disciplina. Claro. Eu falo que a empolgação dura, às vezes, 2 dias, 3 semanas, que for, mas o hábito de ter a disciplina para alimentar melhor e exercitar, ela não vai acabar nunca. A gente precisa disso a vida inteira, Sem né? dúvida. Então, eu acho que é o fundamental, assim. Carol, conta pra gente aí aqui como é que está essa pós-câncer, como é que seus hábitos de vida, o que que você faz, porque eu sei que você é uma pessoa super mega fitness. Conte pra gente. Assim, eu, graças a Deus, eu sempre fui magra, pelos hábitos mesmo da minha família. Eu Sim. cresci num lar que doce era final de semana, que todos os dias eu tinha que comer salada, uma carne, sempre pouco carboidrato. Assim, a minha mãe tinha essa consciência e a gente foi criado assim. Uhum. E quando ela fez o diagnóstico, o médico dela falou assim, o oncologista, olha, pra sempre magro, seu câncer é hormônio dependente e gordura periférica produz hormônio, então faz parte do seu tratamento ser magra. Então, a gente lá em casa pegou isso como lei... Mantra. Mantra. Uhum. Familiar, né? Então, Sim. todo mundo sempre fazendo atividade física. Você fala assim, a Carol tem uma mutação genética. Talvez se eu tivesse um peso a mais, fosse obesa, eu tivesse tido até mais nova. Sim, com certeza. Então- Teria aparecido antes. Sim, então assim, eu acho que tem muitos benefícios. Eu sempre falo assim, a obesidade é doença, igual o Wilson falou, tem CID, tem um Código Internacional de Doenças, é um problema mundial que os Estados Unidos hoje em dia preocupa muito, a obesidade é muito É mais o que mais grave mata no aqui. mundo hoje. Eu não né? tenho Assim. preconceito, eu não discrimino quem é obeso. Eu só é uma doença e ponto. Claro. Entendeu? Entre você falar que a obesidade é uma doença e discriminar tem uma distância Sim, bem claro, grande, né? E depois que eu tive câncer, todo mundo aqui me conhece, sabe que assim, eu sou mais preocupada ainda de me manter magra, de fazer atividade física. Tem dia que eu tô exausta, que eu quero me sabotar. Mas eu falo, não, gente, é como se eu estivesse tomando um remédio. Sim. Comer bem Mas é remédio. e É uma malhar prescrição. É remédio. é um remédio, é meu remédio, É o é meu diário. remédio. É. Como evitar a bebida alcoólica, Sim. entendeu? Assim, então, assim, eu preciso disso. Eu preciso. Eu não durmo legal. E não é nem só uma questão assim, eu tenho endorfina. Não, eu fico preocupada, eu não tomei meu É com a sua remédio. consciência, né? Parece Minha que você tá fazendo alguma consciência coisa errada. Entendeu? Então, realmente, é rotina, é hábito. É hábito. E hoje as pessoas me veem e falam assim, nossa, você é exagerada, você não come doce, bolo, hora nenhuma. Eu falei, não, pra mim tem que valer muito a pena. Sim. Eu sei com que eu gasto as minhas calorias. Elas são São preciosas. difíceis pra Muito, e é difícil. gastar ela lá embaixo É assim, na ó, academia. eu sei que não é todo mundo que tem oportunidade, mas graças a Deus eu tenho essa oportunidade de acompanhar com nutricionista, com médicos que me auxiliam nisso tudo. Sim, Porque claro. às vezes é difícil até você montar um plano alimentar para comer bem. Então, assim, Nos dias de hoje, na correria que a gente anda também, né? Sim. As coisas, os lixos são muito mais fáceis. Muito. Sim, né? E até os alimentos pró-inflamatórios, né? Sim, Que com certeza. que assim, que às vezes eles são até com pouca caloria, mas são industrializados. Processados ou é. ultraprocessados, É. né? É isso aí. E o mantra que a gente tem muito na cirurgia plástica funcional, que é essa pegada de pegar o teu paciente saudável, mantê-lo saudável, melhor homeostase possível pra gente devolver ele saudável Claro. e na sua melhor versão. É desembalar menos, descascar mais, Sim. né? Então, assim, algumas coisas a gente consegue fazer com facilidade.
Tem muitas frutas que a gente não precisa nem lavar, que banana, Justamente, né? É tudo Maçã é fácil de carregar. A gente tem que... Tem adaptações Sim. que são possíveis. Sim, Então, com o que certeza. falta, eu acho, mais é a gente se preparar e realmente definir. Qual que é a sua dificuldade? Você quer dificuldade em estar adoecido ou quer a dificuldade de fazer seu alimento correto? Então, a gente escolhe, são escolhas. Eu acho que é igual na cirurgia, a gente fala assim que a gente tem que operar aquilo que você quer tratar de complicação, né? Sim, Você tem que escolher a claro. complicação que você quer lidar. Justamente. E a vida é assim também. Na Qual vida complicação que você quer Qual lidar? doença que você quer né? lidar com ela lá na frente, né? Então, né, coloca isso aí na balança da vida, digamos assim, né? E eu acho que esse Outubro Rosa traz muito isso. São reflexões que a gente tem que ter pro dia a dia. E nós, mulheres, na saúde feminina, são vários aspectos. O câncer de mama é um deles, que Sim, esse com mês é o mês que a gente combate. Mas tem muita coisa que a gente precisa ainda falar. Tá? Igual a gente estava falando sobre a depressão, Sim, a ansiedade. psicológica influencia muito. Tudo a gente tem visto cada e vez mais. Cada gente, vez mais. Influenciando muito. Muito. E é uma coisa que atividade física e alimentação Faz toda a diferença. diferença. É. Então, Sem assim, dúvida. se a gente for pegar na saúde feminina, acho que metade dos problemas a gente resolveria se a gente tivesse a prática de atividade física e alimentação Mesmo porque adequada. o quanto isso traz autoestima Uhum. para uma mulher. Né? Uma mulher se sente bem, ela se olha no espelho, ela se sente bem, Sim. ela não tem vergonha do próprio corpo, né? E a autoestima faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Para qualquer pessoa, para mulher mais ainda, Mais ainda. né? E aí é onde levanta o astral dessa pessoa, o sistema imunológico dela vai lá em cima, né? E aí são formas que a gente tem de tentar assim driblar Uhum. essas célulazinhas infernais que podem Que aparecer, podem mas é a forma que a gente tem pra fazer. Infelizmente não existe um remedinho que a gente dá pra tentar evitar. Outra coisa que é importante, os exames não são para não deixar a coisa acontecer. Sim. Os exames eles existem para diagnosticar em tempo de tratar. Muita gente acha, mas eu fiz mamografia, faço mamografia todo ano, como que eu tenho um câncer? Né? Mas a mamografia ela não é para Vai evitar que o câncer aconteça. Ela é para diagnosticar em tempo de tratar. Né? Mas é por aí, é correr atrás de ter uma boa qualidade de vida. Dessa forma a gente vai conseguir, se Deus quiser e graças a Deus, Vamos conseguir. vamos conseguir evitar muita coisa, muito sofrimento, né? Sem Isso aí. dúvida. Gente, queríamos... Acho que daria ali... tanto o assunto flui, passa tão Muito. rápido, né? Mais uns 2 podcasts aqui com essas meninas aqui maravilhosas. Vamos encerrar, infelizmente. Acho que foi bem gostoso Foi esse bate-papo. maravilhoso. Vai ser muito proveitoso, né? Tanto a parte técnica quanto a parte da experiência da vida aí da nossa amiga Carol. Eu queria... Daiane, deixa um recado aí para as pessoas que estão ouvindo, uma mensagem aí, o que você finalizaria aí sobre tudo isso que nós falamos aí? O mais importante, assim, que eu quero que todo mundo tenha essa consciência de que câncer de mama tem tratamento. Não é um atestado de óbito. Você pode salvar a sua vida procurando um médico e fazendo seus exames de rotina. Você vai poder fazer um diagnóstico precoce ou até mesmo ter a tranquilidade que você não tem nada. É muito melhor você dormir com essa certeza do que você ficar na incerteza dentro da sua casa sem saber o que está acontecendo. Então procure o seu ginecologista. Se sentir qualquer coisa de alterado, vá antes da época certa de fazer, ou pelo menos uma vez ao ano, vá ao ginecologista e peça os seus exames de rotina. Peça os seus exames de mama, porque às vezes acontece até do ginecologista às vezes não solicitar, né? Então faça seus exames de rotina uma vez ao ano pelo menos, porque você pode estar salvando a sua vida. Isso é o mais importante. Se cuide, se ame. Esse mais do que você é a pessoa que mais tem que se amar. E essa é a melhor forma que você pode fazer isso, se cuidando. É isso. Isso aí mesmo. Carol, você, como é uma experiência, né, em pessoa do problema, né, do câncer de mama, e é um exemplo de superação. Nós conhecemos você tem uma história linda, brilhante, uma pessoa, assim, maravilhosa, que nós temos admiração pela sua história de vida, e não só por isso, também por outras questões também que a gente admira muito, e deixa um recado aí para a paciente. Nós temos muitas mulheres que estão, neste momento, recebendo o diagnóstico, passando pelo tratamento, né? Ou que ainda vão ter, né? Por ano, né? Nós sabemos que é o câncer, né? Um dos que mais acomete A mulher, né? estimativa é de 70 mil casos Então, de 2023. e infelizmente, né? Todo dia nós vamos ter mulheres recebendo esse diagnóstico, né, de câncer, infelizmente. E deixa esse recado aí
para essas pessoas aí, por favor. Como paciente, como eu falo que o câncer, ele corre na minha família como um rio, né? Porque nós temos uma mutação genética e isso a gente não tem como mudar. Algumas vão ter câncer, outras não, mas assim, a gente escolhe como a gente quer viver. Eu sempre falo assim, para qualquer paciente que recebe um diagnóstico pesado, eu sempre falo, olha, você só tem 2 escolhas, ou você vive vivendo ou você vive morrendo. Então, ou você se afunda na depressão, você corre atrás de viver o melhor possível. Não é o fim da vida, receber um diagnóstico de câncer. E eu acho que às vezes é o começo de uma vida real. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber da melhor forma encarar o diagnóstico. Se precisar pedir ajuda de psicólogo, de psiquiatra, às vezes até uma medicação que o psiquiatra... Não é fraqueza. Não isso, é né? fraqueza, Não é é autocuidado, Isso. tá? Então, porque a gente não passa ileso de um diagnóstico desse. Então, a gente tem que... Não, eu quero viver vivendo e eu vou atrás de tudo pra viver isso da melhor forma possível. Então, acho que isso que te faz viver de verdade, realmente. E, então, encarem de frente o diagnóstico e corra atrás da sua melhor versão. Bem isso. Siga, né? É isso aí. É isso mesmo. Tem um problema, lute com o problema. Raquel, sua mensagem final. Não, eu só queria agradecer imensamente a vocês duas. Vocês sabem que vocês moram no meu coração de verdade, 2 grandes amigas. Obrigada por ter vindo compartilhar todos esses conhecimentos, todas essas vivências que foram muito benéficas, assim, pra gente trazer. Porque a informação, às vezes, a gente vê tanta coisa, né, o tempo todo, mas informação de qualidade, informação realmente consistente, às vezes a gente sente um pouco de falta. Obrigada mesmo pela toda a colaboração e por todo o carinho. Eu agradeço demais o convite e estaremos sempre aí à disposição. Agradecemos Obrigada, demais. hein? Igualmente. E assim chegamos mais ao fim de mais um podcast, Vinuscast. E eu queria pedir a gentileza, se você gostou, curta esse podcast, compartilhe, envie para alguém que vá crescer ao assistir mais um podcast nosso. Assim você também vai ajudar a gente a continuar produzindo informação de qualidade e entregando, né, essa informação precisa a quem precisa. Certinho, gente? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, boas energias, até mais!